Olá, alunos e alunas! O estudo da matéria só é possível com medidas precisas e com unidades coerentes, com as grandezas a serem medidas. Nesta aula serão estudadas grandezas, como, por exemplo, a quantidade de matéria e o mol, que é a sua unidade. Conhecer o real significado de cada um dos termos que eu acabei de mencionar é fundamental para o estudo dos fenômenos químicos e os cálculos estequiométricos. Nós aprenderemos o que é massa atômica, massa molecular, mol, massa molar e constante de Avogadro. Galera, esse tema é muito importante, então fica ligado na aula de hoje. Quando pesamos um pacote de açúcar e dizemos que ele pesa 5 kg, estamos comparando a massa do pacote com uma certa massa padrão, que é o quilograma. Generalizando, podemos dizer que para pesar ou medir alguma coisa, torna-se necessário escolher um bom padrão e usar uma unidade compatível com a grandeza a ser medida. Por exemplo, para pesar caminhões e navios, é mais conveniente utilizar toneladas do que gramas. Para pesar o açúcar, é mais conveniente utilizar o quilograma. Qual seria, então, a unidade conveniente para pesar átomos e moléculas? Os átomos são muito pequenos, então comparar com um quilograma um átomo seria como, vou dar um exemplo, olha, a massa do átomo de hidrogênio vale aproximadamente 0, aqui eu tenho 23 zeros, 1660, ou seja, 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Essa é a massa do átomo de hidrogênio se comparada com 1 quilograma. Essa comparação não é legal. Então, os químicos, eles tiveram a ideia de usar um certo átomo como padrão de pesagem dos demais átomos e moléculas. Atualmente, o padrão escolhido é o átomo do isótopo de carbono de número de massa igual a 12. É o átomo que possui 6 prótons e 6 nêutrons. A esse átomo foi atribuído arbitrariamente a massa 12 para coincidir com o seu número de massa. Então, desse átomo separou-se uma fração em 12, que é usada como unidade internacional para a medida de massas atômicas e moleculares. Assim resulta a seguinte definição: a unidade de massa atômica, que é dada pelo U, unidade de massa atômica, é igual a 1/12 da massa de um átomo de isótopo de carbono 12. Ei, curte aí o vídeo! Fique ligado. O átomo padrão, então, é o isótopo do carbono 12. A unidade de massa atômica, que é dada pelo U, é 1/12 do isótopo do carbono 12. Uma unidade atômica equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, aproximadamente. É uma massa muito pequena. Essa massa de uma unidade atômica é igual à massa de um próton. A massa atômica de um átomo deve-se essencialmente às massas de seus prótons e nêutrons. A determinação moderna dessa massa é dada por um equipamento chamado espectrômetro de massas. É um aparelho onde os átomos são ionizados, acelerados e desviados por um campo eletromagnético. Pelo maior ou menor desvio, pode-se calcular a massa atômica de isótopo por isótopo. Com esse aparelho, obtemos massas atômicas com precisão de até 5 casas decimais, além da abundância de cada isótopo na natureza. O valor da massa atômica geralmente está disponível nas tabelas periódicas. Na tabela, temos sempre a comparação com 1/12 do isótopo do carbono 12.
Portanto, quando pensamos, por exemplo, no elemento magnésio, que tem massa atômica igual a 24, o que isso significa? Significa que ele é 24 vezes maior que o padrão, que é 1/12 do isótopo do carbono 12. A massa atômica, ela é calculada para cada isótopo. Na tabela periódica, nós vamos trabalhar com a massa atômica, mas não a massa de cada elemento. Uma massa que é dada pela média ponderada. Então, é preciso considerar a abundância isotópica no cálculo da massa atômica, para que seu valor seja o mais representativo possível. Por isso, os valores de massa variam entre a maior e a menor massa atômica dos isótopos, aproximando-se mais da massa daquele que se apresenta em maior proporção. O cálculo para determinar a massa atômica, que é o MA, considera a sua variação isotópica e é dada pela média ponderada. Tomemos como exemplo o átomo do cloro. Então, eu quero calcular a massa atômica do cloro, que tem número atômico igual a 17, e massa atômica, que é o MA, igual a 35,5. Esses 35,5 é o resultado obtido considerando-se que o elemento químico cloro, que é o Cl, existe na natureza como uma mistura de dois isótopos, o cloro 35 e o cloro 37, com abundância relativa de 76% para o cloro 35 e 24% para o cloro 37. Tudo isso vai ser dividido por 100. Então, a média ponderada ela é dada pelo valor da massa atômica de um dos isótopos vezes a sua abundância, mais a abundância vezes a massa do outro isótopo. Se tiver 3, vai ser a mesma coisa, abundância vezes a massa do isótopo. Tudo isso dividido por 100, porque as porcentagens elas têm que somar 100. Realizando o cálculo, a massa atômica do cloro vai ser 35,48 U, ou aproximadamente 35,5, como é o que a maioria das tabelas periódicas apresenta. Esse valor da média ponderada da massa atômica é o valor que a gente encontra na tabela periódica. Imagina se tivesse a massa de todos os isótopos na tabela periódica. Se ela já é grande hoje, imagina se fosse com todas as massas dos isótopos. Então, o que a gente tem na tabela é só a média ponderada da massa atômica de todos os isótopos do elemento químico. A massa molecular relativa, que é dada pelo MM, representa a massa de uma molécula e, portanto, é a soma das massas atômicas relativas dos átomos que formam cada unidade de um composto químico. Então, a massa molecular ela é dada como a massa de uma molécula, apenas uma molécula. Fiquem com isso na mente, porque daqui a pouco a gente vai entender como calcular a massa de um monte de moléculas. A massa molecular da água, que é o H2O, é igual a 2 vezes, então eu pego o índice e multiplico pelo hidrogênio, porque eu tenho dois átomos de hidrogênio na molécula de água. Então, 2 vezes H mais 1 vezes o oxigênio, porque eu só tenho um oxigênio na estrutura da água. Aí, eu vou buscar lá na tabela periódica as massas atômicas do hidrogênio e do oxigênio. A massa atômica do hidrogênio é 1U. E a massa atômica do oxigênio é 16U. Isso eu busquei na tabela periódica. Então, eu vou ter 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, que é igual a 18U. 18 unidades atômicas. Ou seja,
A molécula de água é 18 vezes maior que 1/12 do isótopo do carbono 12, que é o nosso pezinho. A massa molecular da água é igual, então, a 18 unidades atômicas. Como relacionar massas moleculares e gramas? Nós aprendemos que a massa atômica e a massa molecular são quantidades relacionadas a um átomo e uma molécula, respectivamente. Só que no nosso cotidiano, nós trabalhamos com gramas, litros, com quantidades muito maiores. Então, como relacionar a massa de um átomo, que é tão pequenininho, com gramas? Então, como comparar a massa de um átomo em gramas? Criou-se, então, uma nova unidade, que é dada por um conjunto muito grande de átomos. Essa unidade é chamada de mol. O mol relaciona um número grande de íons, moléculas ou átomos com sua massa em gramas. E assim conseguimos realizar cálculos com quantidades mensuráveis. E que quantidade grande de átomos ou moléculas seria essa? Então, 1 mol de átomos, moléculas ou íons equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas ou íons, que equivalem à massa molar, que é representada por 2 M's em maiúsculo e que é dada pela unidade gramas. 1 mol de hidrogênio equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, que equivale a 1 grama. Esse 1 grama é a massa molar. A massa molar tem exatamente o mesmo valor da massa atômica, se a gente estiver falando de um átomo, que é o caso do hidrogênio. A massa atômica é aquela massa que aparece lá na tabela periódica. Ou, se a gente estiver falando de uma molécula, a massa molar, ela tem o mesmo valor que a massa molecular, tá? Então, a massa molar, ela tem o mesmo valor da massa atômica ou da massa molecular que a gente aprendeu a calcular nos slides anteriores. Então, agora é só trocar a unidade. Antes, quando a gente falava de massa atômica e de massa molecular, a unidade era o U, que era a unidade atômica, porque a gente estava falando de um átomo só. Agora, como a gente está falando de um conjuntinho, que é a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23, átomos, moléculas ou íons, a massa molar ela vai ser dada em gramas. A mesma relação a gente pode fazer para o oxigênio. 1 mol de oxigênio equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio, que equivale a 16 gramas. Agora, nós estamos falando de uma molécula. 1 mol de água equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, que equivale a 18 gramas. A gente também calculou a massa molecular da água nos slides anteriores. Encontramos que era 18U, 18 vezes maior que 1/12 do átomo de carbono 12. Agora, a gente está trabalhando com uma quantidade grande de moléculas de água. Moléculas. Então, a massa molar ela vai ser igual a 18 gramas. A unidade de massa molar é gramas. O mol, então, é uma quantidade, é uma unidade da grandeza de quantidade de matéria. Mol é quantidade de matéria. O símbolo do mol, ele é a própria palavra mol, tá? Só que esse símbolo ele tem que ser escrito com letras em minúsculo, tá? Lembre-se de que a unidade pode ser posta no plural, se a gente estiver falando sobre ela, mas seu símbolo nunca deve ser escrito no plural. A quantidade de matéria medida em mol é uma das grandezas do sistema internacional. Então, só retomando essa questão do plural, no caso da massa, nós temos do 2G, que é o símbolo de grama,
tá? Então, a gente tem 2G e a gente lê 2 gramas. Então, eu posso ler no plural, mas o símbolo eu nunca posso colocar no plural. A mesma coisa acontece com o mol. Eu tenho 2 mol e a gente pode ler 2 mols. Resumindo tudo o que a gente falou, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, moléculas ou íons, que é a constante de Avogadro, ele equivale a x gramas, que é a massa molar. Então, equivale à massa molar, que é o mesmo valor da massa atômica e da massa molecular, só que agora dado na unidade de gramas. E 6,02 vezes 10 elevado a 23 também equivale a 1 mol de átomos, moléculas ou íons. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e não esqueçam, vem química comigo! Crazy.